Olha só, esse vídeo é para esclarecer uma dúvida recorrente entre estudantes que vão se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio. A gente vai falar sobre a definição de movimento retilíneo uniforme. Quando eu digo definição, a gente vai dar para você a explicação do significado. E vale lembrar que definição, que é diferente de conceito, e aqui cabe definição, portanto, a explicação do significado, a gente precisa fazer isso de maneira completa, de maneira clara e breve. Então, o que é um movimento retilíneo uniforme? Simples assim. É aquele em que o vetor velocidade é constante. É aquele em que o vetor velocidade é constante. Você pode também, grosso modo, dizer que é aquele em que a velocidade é constante. E quando você diz simplesmente que é aquele em que a velocidade é constante, você quer dizer que ela é constante nesses três parâmetros aqui, no módulo, na direção e no sentido. Então, olha só, quando você afirma que o movimento é uniforme, é porque o módulo da velocidade, o valor dela, está sendo executado de uma única forma. Então, se o módulo da velocidade é constante, se não vai mudar o valor, então ele está sendo executado de uma única forma. Ele é uniforme. A partir do momento que você diz que ele é retilíneo, portanto não tem curvas, é exatamente isso. A direção e o sentido da velocidade, portanto do vetor velocidade, também não vão alterar. Então esta é a definição clara e simples. O que é movimento retilíneo uniforme? É aquele em que o vetor velocidade é constante. Simples assim. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente percebe alguns estudantes falando que o movimento retilíneo uniforme é aquele em que o móvel ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Você precisa ter cuidado com isso, porque essa característica não é exclusiva do movimento retilíneo uniforme. Ela não é exclusiva desse tipo de movimento. Se você lembra lá do MHS, do oscilador massa-mola, aquele bloco preso à mola, desprezadas as forças dissipativas, ele percorre lá espaços iguais, de ida e volta, em tempos iguais, que são períodos. E nem por isso a gente está autorizado a dizer que aquilo lá é um movimento uniforme, porque a velocidade lá, o módulo dela não acontece de uma única forma. Claro, essa é uma característica de percorrer espaços iguais em tempos iguais, inerente ao movimento retilíneo uniforme, mas vale lembrar que não é exclusiva dele. Então a gente tem que ter cuidado em dizer, é aquele em que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Tem tantos outros que são executados dessa mesma maneira, tem tantos outros que são executados dessa forma. Agora você seja claro, objetivo, e você dê uma explicação plana, uma explicação completa. Você vai dizer simplesmente vetor velocidade constante. Pronto, significa velocidade constante em módulo, direção e sentido. Lembro a você que se o módulo da velocidade é constante, então o ritmo vai ser mantido. Isso significa que se o móvel percorrer os primeiros 5 minutos, ou melhor, 5 metros em 1 segundo, os 5 metros seguintes ele também vai ter que desenvolver em 1 segundo. E os 5 metros a seguir, ele também vai ter que desenvolver em 1 segundo. E isso sim significa espaços iguais em tempos iguais. Mas lembre, essa característica não é exclusiva dele. Por isso tenha cuidado em dizer que ele é um movimento, é aquele em que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Não. É aquele em que o vetor velocidade é constante. E tudo que você vai pensar, além disso, é desdobramento dessa definição.
Dizer que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais é simplesmente desdobramento do módulo da velocidade ser constante. Olha só um outro detalhe interessante. Neste movimento, se o módulo da velocidade é constante, não tem aceleração escalar, futuro calouro. Porque a aceleração escalar, ela mede a mudança no módulo da velocidade. Mas se aqui não está tendo mudança no módulo da velocidade, então não tem aceleração escalar. Assim como se não tem mudança na direção do vetor velocidade, então não tem aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta está intimamente ligada com a mudança na direção da velocidade. Então a gente afirma, isso aqui é um desdobramento da definição, a gente diz que nesse movimento a aceleração é nula, tanto a escalar quanto a aceleração centrípeta, nula e constante. Tem outro equívoco que é muito recorrente, né? Mas Dantas, eu aprendi que a aceleração constante é lá no movimento retilíneo uniformemente variado, ou lá simplesmente no movimento uniformemente variado. Lá a aceleração é constante. Lá é constante e diferente de zero, mas aqui ela é constante também e igual a zero. Ela não vai sair desse valor. E naturalmente, se a aceleração é constante, você não tem resultante atuando sobre o corpo. A força resultante, ela é zero e constante também. Agora, olha só um outro detalhe, futuro calouro. Presta atenção, olha para cá. A gente vai acabar com essa dúvida agora. Presta atenção. Eu estou te apresentando aqui um movimento retilíneo uniforme. Aí, às vezes, o aluno olha, Dantas, mas tem que ser espaços iguais aqui. Não. Quem foi que disse que se o movimento é retilíneo uniforme, esses espaços têm que ser iguais? Não. Estou autorizado a colocar sim espaços diferentes, desde que esses tempos sejam diferentes. Assim como eu terei espaços, distâncias iguais, se os tempos forem iguais. Então a gente não pode ficar encanado com essa história de que no desenho obrigatoriamente tenha que aparecer espaços iguais. Podem aparecer espaços diferentes, mas isso significa que os tempos são diferentes. E isso pode ser um MRU. O que eu tenho certeza, futuro calouro, é que esses espaços ou essas distâncias percorridas são proporcionais a esses tempos. Isso é verdade absoluta. São proporcionais a esses tempos. Significa te dizer que se o tempo 2 ele é o dobro do tempo 1, então a distância 2 é o dobro da distância 1. Se esse intervalo de tempo 2 ele é o triplo do intervalo de tempo 1, então a distância D2 é o triplo da distância D1. Então, nada de dizer que obrigatoriamente tem que ter espaços iguais. Não, a gente não está autorizado a dizer isso. Esses espaços podem ser diferentes, com certeza, desde que os tempos sejam diferentes. A única coisa que eu posso dizer é exatamente que essas distâncias percorridas são proporcionais aos tempos. Então, para fechar, movimento retilíneo uniforme é o quê? É aquele que o vetor velocidade é constante. E se o módulo é constante, ele é uniforme. Se a direção é constante, ele é retilíneo. Ponto. O resto é desdobramento. São características que, inclusive, podem ser inerentes a outros movimentos. Valeu? Espero ter contribuído com vocês. Beijo e até a próxima. Tchau.